Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Desejamos que todos estejam muito bem. Em um papo com os meus professores de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre desvalorização e precarização do trabalho docente e dos estudos dos discentes em tempos de pandemia. Vamos conversar? Olá, meu nome é Luciana Leitão e vamos tratar acerca da forma de acesso à internet dos nossos professores e estudantes em âmbito de relação aos dados. Segundo o IBGE, nós tivemos um crescimento relativo de acesso à internet. Segundo esses dados, em 2018, a cada 10 lares, 4 tinham acesso à internet, o que significa que de 4 residências, um tem acesso à internet, o que significa que a maior parte não tem acesso nem a telefone fixo, nem a telefone móvel. E o que esses dados mostram? Que há uma falácia quanto a essa sensação de democratização de acesso à internet. E esses números ficam muito visíveis com a forma de se ter acesso à internet e a qualidade desse serviço como é prestado. Aqui no estado da Bahia, houve um crescimento razoável de acesso, onde se indica que a cada 10 áreas, 6 têm acesso à internet a partir do smartphone. Esse crescimento entre o número de baianos não é coincidente com os dados que nós temos aqui na universidade, a partir da Comissão Permanente de Avaliação da UESP. Entre os estudantes que participaram da pesquisa, somente 20% têm acesso à internet, e o acesso à internet acontece a partir do dispositivo do smartphone, pelo celular. E o que isso implica? A maior parte desses estudantes que têm essa forma de acesso ainda tem acesso em casa, mas a maior parte pelo celular e de qualidade de acesso duvidoso e com dificuldades como nós estamos enfrentando nesse momento. Então, os dados daqui do estado da Bahia, que é uma indicação de grande e de largo acesso, aqui para a região, considerando os dados da CPA, nós temos uma restrição enorme. A maior parte dos nossos estudantes acessam a internet a partir do telefone celular, com dados de forma limitada, o que indica que não é uma forma qualitativa de acessar vídeos, de acessar dados e de acessar arquivos, inclusive de acesso a dados que tratam sobre a questão da educação remota ou à distância. Terá um desconforto para todos. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Eu sou a professora Cíntia e inicio essa conversa trazendo Darcy Ribeiro para analisar a desvalorização do trabalho docente, que já era recorrente e vem se acentuando durante a pandemia. Segundo o censo escolar, o Brasil possui em média 48,8 milhões de matrículas na educação básica, sendo mais de 87% delas em escolas públicas. Temos mais de 2 milhões de professores e professoras atuando na educação básica e muitos destes professores trabalham em mais de uma escola para complementação de carga horária e de renda. Imagine como está a situação desses professores diante dessa rotina, que leciona disciplinas diferentes para séries de escolarização distinta em uma ou mais escolas. Se as realidades escolares são múltiplas, logo o trabalho do professor também. Que suportes esses docentes estão tendo para preparar as suas aulas, para divulgar o conteúdo em ferramentas que antes eles não dominavam, eram desconhecidas para eles, e ainda terem que se capacitar de acordo com as exigências que o trabalho remoto impõe? De acordo com o Instituto de Pesquisa Península, professores sentem falta do suporte psicológico, principalmente porque aumentou a sensação de responsabilidade dos docentes com a formação dos seus alunos e com a sua própria formação diante as dificuldades enfrentadas. É necessário se atentar, sim, para o trabalho docente, mas é necessário também se preocupar com a saúde física e mental destes profissionais. Olá, pessoal. Já estamos na metade do ano e ninguém consegue prever a volta às aulas na forma presencial. Isso abre um debate que envolve questões econômicas, de saúde pública e também educacional. Estamos ansiosos para voltar ao normal, mas é preciso ouvir os professores e professoras, as famílias e a comunidade escolar em geral. As escolas e as universidades cumprem uma função social histórica na formação dos sujeitos. Admitir a substituição por um modelo que fragiliza essa função em nome da manutenção de uma eventual normalidade é um equívoco.
Sem falar que isso também reduz a função docente. A complexidade do nosso trabalho está atrelada a uma concepção ampla de formação humana. Não somos meros reprodutores de conteúdo, não somos substituíveis por questionários que podem ser aplicados online. Tal qual o livro didático não substitui o professor, vídeos sobre conteúdos curriculares também não. Acreditar nisso, repito, é abrir mão da formação humana e da complexidade que envolve essa relação. Por trás dos encantos tecnológicos, que são importantes aliados, estão projetos mercadológicos insanos. Tem faculdades substituindo professores por robôs. Isso só é possível porque a concepção de formação foi reduzida de forma drástica. Os dados estatísticos educacionais para o ano de 2020 já estão comprometidos. O Enem já foi adiado. Muitas crianças não se alfabetizarão dentro da idade considerada correta. Muitos jovens não irão se formar esse ano. Neste momento, isso não importa. Que o novo normal aprofunde nossa consciência sobre a importância da educação e nos faça enxergar que essa ânsia de produção e prazo não pode ser mais importante que a vida e a formação humana. Olá, hoje gostaria de falar com vocês sobre o trabalho docente na educação básica nesse período de pandemia. Depois de quase 3 meses de distanciamento social e alguns estados e municípios organizarem orientações para o trabalho remoto, precisamos pensar como tem sido esse trabalho e o papel do professor e da professora da educação básica nesse processo. É preciso lembrar, no entanto, que as atividades pedagógicas exigem a interação entre professor e aluno numa dimensão humana que é a atividade docente. Dessa forma, esse trabalho remoto proposto tem a possibilidade de amenizar os efeitos dessa pandemia e permitir certa interação, mas não o suficiente para a prática docente. Quero relacionar essa prática docente às condições de trabalho. Observamos em relatos e pesquisas que muitos docentes têm realizado seu trabalho sem as mínimas condições. Assistimos o apelo para as condições dos alunos acessarem as atividades remotas e as dificuldades de suas famílias no auxílio do trabalho. Mas precisamos ver quais são as condições dos professores e professoras da educação básica. Continua-se a cobrar do docente produtividade sem considerar suas condições materiais de trabalho. Nesse período, muitos profissionais da educação têm usado sua própria internet para interação com os alunos, com as famílias, a administração e a escola. Fazem todo o esforço para produzir trabalhos e apresentar aos seus alunos. Passam horas realizando pesquisa e planejamento para apresentar um trabalho condizente com o que se exige da profissão, mas nem sempre com as mínimas condições, nem sempre com as ferramentas necessárias a seu dispor. Nesse período de pandemia, podemos citar o computador e a impressora. Precisando responder às demandas da gestão pública, da escola, das famílias e dos alunos, esse profissional da educação, além disso, tem utilizado uma terceira ferramenta que antes era de uso exclusivo e pessoal, o celular. Este tornou-se instrumento de trabalho e precisa ficar disponível para o atendimento junto às redes sociais e aos grupos sociais, às escolas, às famílias e, quando atuam em séries mais avançadas, o atendimento aos seus alunos. Ter que aprender a lidar com toda essa demanda de novas informações para garantir a continuidade das atividades das escolas, para manter uma certa normalidade nesses tempos de distanciamento social e de incertezas de quando vamos retornar e com segurança. Tudo isso ameaçados ainda pelos cortes de salários, frutos de políticas educacionais de caráter emergencial, desigual e excludente, que precariza e desvaloriza ainda mais o trabalho docente. Os professores e professoras da educação básica, mais uma vez, são responsabilizados nesse período de distanciamento social, precisando responder com qualidade à educação, tendo que demonstrar profissionalismo e disfarçar a precarização do seu trabalho, principalmente nesses tempos. E assim, chegamos ao fim de mais um papo com os meus professores. Fiquem atentos às questões discutidas, o assunto é sério. No mais, se cuidem e até breve!